via Jesus Cristo para que ele levasse esta palavra maravilhosa. O apóstolo Paulo estava em Atenas e esperava 2 outros missionários, Silas e Timóteo. Enquanto ele estava ali, ele viu o estado lastimável daquela nação, o berço da cultura grega. Era dali os grandes pensadores, os grandes historiadores estavam ali. Eles, na época de Paulo, era uma das cidades mais idólatras que existia. A quantidade de Deus e de deuses era infinitamente grande, tão grande que quando Paulo chega no Areópago, ele vê lá um portal, um busto, um altar ao Deus desconhecido. Eram tantos deuses que havia um que eles não conheciam. E todos nós sabemos a história de como Paulo aproveitou esta oportunidade para ministrar a palavra de Deus. E a pergunta que o apóstolo Paulo começa a fazer e a questionar a existência do homem, a existência da natureza, e que tudo foi criado por ele. Esse Deus desconhecido, que vocês não conhecem, eu conheço. E Paulo, depois cheio do Espírito Santo, escreve aos Romanos 4 perguntas que o Espírito Santo faz à alma da igreja. Aleluia! A igreja tem alma, a igreja tem sentimentos. E Paulo escreve aos Romanos no capítulo 10, no verso 14, que diz, 13 em diante, que diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aí vem as perguntas mais inquietantes para a igreja da atualidade, que é: como pois invocarão aquele em quem não creram? Eles vão invocar o quê, se eles não creram? E a pergunta é: e como crerão naquele de quem não ouviram? Eles vão crer em quem não ouviu, ele não sabe. E como ouvirão, se não há quem pregue? Esse é o problema. Não há quem pregue. Não há quem pregue. Não há quem pregue. Existe na Espanha mais de 5.000 cidades sem uma igreja. Aqui está um missionário de Espanha. Eu estive lá em Barcelona, em Tarragona, e de lá eu fui ao sul, na última cidade da Espanha, chama La Línea de la Concepción. Fica na divisa entre Espanha e o território do Gibraltar, que é um protetorado inglês. E lá, nessa cidade, eu assisti culto na maior igreja totalmente espanhola que existe em Espanha. Não é uma igreja mista, é somente espanhola. E não tem 600 membros. Como ouvirão se não há quem pregue? A igreja não tem várias oportunidades. A responsabilidade que Deus deu à igreja do Brasil é extremamente maravilhosa. Esse país é um país rico, é um país pacífico, é um país trabalhador, é um país de homens sérios, é um país aberto a todos os povos do mundo que vivem aqui através das imigrações, desde a primeira leva que vieram os japoneses para cá. O Brasil, o passaporte do Brasil não tem dificuldade de acessar nenhuma nação do mundo. Todas as nações do mundo aceitam o passaporte brasileiro. O Brasil não tem questão, o Brasil nunca explorou ninguém, o Brasil nunca dominou ninguém, o Brasil nunca tirou os bens de outra nação. O Brasil é visto com bons olhos lá fora. O Brasil foi que deu o voto de Minerva na ONU em
45, se não me falha a memória, na criação do Estado de Israel. 48. E quando o Brasil deu, Graça Aranha deu o voto de Minerva, estava empatado. Só dependia do voto. Aquele voto iria criar o Estado de Israel ou não criar o Estado de Israel. Ele desceu voto pela criação do Estado de Israel. Judeus do mundo todo dançaram e fizeram festa. E nunca mais o nome do Brasil saiu do coração de Israel. Aleluia! O país. Nós hoje temos mais de 120 mil igrejas de norte a sul, de leste a oeste, nas regiões mais distantes, nos Pampas, no Nordeste, no Agreste, na região central do Brasil. Deus, as grandes igrejas, imagina, pastor, uma igreja desse tamanho em Almeria. Você imagina uma igreja, imagina uma igreja desse tamanho em Almeria? Meu Deus, o que é isto? Não existe igreja desse tamanho na Espanha. Não existe igreja desse tamanho na Inglaterra. Não existe igreja desse tamanho na Suíça. Não existe igreja desse tamanho lá fora. Deus ama o Brasil. Deus abençoou o Brasil. Mas em contrapartida, Deus exige do Brasil que distribua os bens e o ouro e os dons espirituais que recebeu. Deus exige que o Brasil leve lá para fora o batismo com o Espírito Santo, a cura, a transformação e a renovação do céu. E onde é que está esse povo? Quem é que vai mandar, pastor? A presidência da República? Não. O Ministério Público Federal? Não. O Congresso Nacional? Não. O Ministério da Defesa? Não. Quem vai mandar? A noiva. Amada, imaculada, sem mancha, sem ruga, formosa. Aleluia! Fala, o céu se abre, os anjos descem para cantar conosco. Aleluia! O poder de Deus aqui. Deus vai para a cura nesta noite aqui. Deus vai para a cura nesta noite aqui. Porque Ele é Deus que está envolvido agora no seu nome. Aleluia! Aqui nós podemos gritar, dançar, falar em sério, glorificar. Mas há lugares aí que você não tem nem tempo para entrar. As reuniões são em casa, em silêncio. A oração é só lágrimas que descem. Porque se o vizinho souber que tem reunião esquisita lá, vai ser preso. Eu trago aqui nesta noite, eu não estou falando de um fato fictício. Eu trago fatos que estão acontecendo agora, que nós recebemos informações. Um pastor paquistanês foi acusado de blasfêmia contra Maomé. E esse pastor está sendo condenado. Ele é inocente, mas está condenado. E toda a sua igreja se dissipou. Porque eu destruirei o pastor, eu prenderei o pastor e afurgentarei as ovelhas. No Brasil, nós podemos chegar ao culto. Um cristão marroquino foi preso por evangelizar, ele só estava evangelizando. Mohamed El-Badi foi condenado como agitador da fé. Qual foi a última vez que um brasileiro foi preso, saiu da sua igreja preso, porque está ministrando a palavra? Nunca, não, isso não acontece. A última vez, eu nem me lembro se aconteceu.
Isso em 1920, 25, 30, 40, assim, quando a Constituição foi estabelecida, que deu liberdade de ação para nós, acabou. E a pergunta que o Espírito Santo faz esta noite é: como ouvirão se não há quem pregue? Nós estamos, as nossas igrejas, eu me lembro que, olha, só pastores na denominação, nós temos 60.120. Só na CGADB, 60.120. E eu imagino se esses 60.120 mandasse pelo menos um missionário, cada pastor e igreja. Se imagina se cada uma dessas 120 mil igrejas mandasse um missionário para o campo. Você sabe o que é que o estrangeiro diz para o Brasil? Eu estava numa conferência internacional no México, no dia 1º de junho, num congresso internacional, onde estavam reunidas representantes de 100 Assembleias de Deus do mundo, e a pergunta toda que eles fazem é: por que o Brasil não assume a liderança que Deus colocou em sua mão já? De entrar no Afeganistão, no norte da África, no Oriente Médio, no sudeste da Ásia, o brasileiro não tem. O inglês tem dificuldade de penetrar nessas áreas, o brasileiro não tem. O pastor George Wood, superintendente das Assembleias de Deus americano, que é como se fosse o presidente da Convenção Geral, falou para nós lá no Belezinho que o Brasil não pode mais se esconder. O Brasil cresceu demais. Eles querem ouvir quando a gente viaja lá para fora, eles querem ouvir o que o Brasil está fazendo. O que é que o Brasil está fazendo? O que é que o Brasil está fazendo? O que é que o Brasil? Separados nós não vamos a lugar nenhum. Assinamos aqui esta noite para estender a mão a todos aqueles que amam e sonham com o Campo Branco. A Secretaria Nacional de Missões se você tem que orar, ore pela sua igreja e depois pela Sename. Porque se o pastor Paulo, Deus toca no coração dele e tem um casal para ir, a Sename está aberta para abrir o campo lá fora. Os irmãos estão entendendo? Não vai um missionário sem saber para onde vai, que língua fala lá, qual é o dinheiro, qual é o sistema de governo, como é a cultura. Não, ele já vai lá, pronto. Outra coisa, ele não vai chegar lá e ficar no aeroporto. Meu Deus, isso aqui é onde é isso aqui? Sri Lanka. Meu Deus, eu vim para cá, e agora? Sri Lanka. Não. A Secretaria Nacional de Missões tem todos os contatos com as Assembleias de Deus do Sri Lanka. E quando você chegar no aeroporto, o pastor está lá esperando você, o secretário de missões das Assembleias de Deus do Sri Lanka. A segunda chamada para a Nigéria, a maior enviadora de missionários da África. Quando você botar o pé lá, já tem um pastor nigeriano esperando um missionário brasileiro para dar apoio. Você sabe que é interessante o pastor chegar e encontrar apoio para sua família, para os seus filhos, com casa, para ir. A Sename faz isso. Não vai fazer não, irmão. Está fazendo. Esses países que os irmãos viram aí, não é coisa que nós estamos sonhando. Nós já estamos fazendo. Quando falou Espanha ali, nós temos compartilhamos o nosso relacionamento, fazendo uma parceria com a Assembleia de Deus de Várzea Paulista, com um casal de missionário que está lá na Espanha, em Cambrils, em Tarragona.
Então, nós estamos já trabalhando. Mas a pergunta que não pode se calar é: como ouvirão se não há quem pregue? Jesus não orou, não pediu que orasse para que mandasse dinheiro para a sua seara. Ele não orou para que mandasse bens para a sua seara. Ele disse: orai ao Senhor da seara para que mande ceifeiros. O grande problema não é finanças, são homens sérios, honrados, comprometidos, chamados, transformados, cujo coração não aguenta mais ficar dentro da igreja enquanto ele sabe que milhões estão indo para o inferno toda hora, sem Deus, sem paz e sem salvação. Lá em Cancún, no México, eu tive a oportunidade de falar com um missionário que teve que fugir às pressas do Sudão, porque a sua esposa e as suas 4 filhas estavam ameaçadas de sequestro. E ele falou: pastor, eu tive que fugir, pastor, eu agora estou no Egito, mas eu queria pedir uma coisa ao senhor: peça ao Brasil para nos enviar missionários para que nós juntos trabalhemos no Egito. Você sabe o que está acontecendo no Egito? Está em polvorosa, igrejas sendo queimadas, destruídas. Quando a irmandade muçulmana tinha assumido, ficou difícil. Eu dei um pendrive aí para o irmão, aquele pendrive da oração muçulmana. Olha só, este pastor lá